Santidade e a paz de Cristo! Estamos juntos para mais um Aprendi com o Bom Senhor Jonas Abib. Quero agradecer os testemunhos que não param de chegar nessa playlist. Se você ainda não viu os outros vídeos da playlist, vale a pena. Vou deixar na tela final e também aqui no box de descrição para você. Cada semana a gente medita, a gente estuda, se debruça sobre uma das pregações, esse tesouro em herança que o Monsenhor Jonas nos deixou, que são suas pregações, para que não passe em branco, para que a gente seja fiel a essa herança. A pregação dele que nós estamos meditando nessas últimas semanas se chama O Céu Decide o Seu Casamento. É uma pregação de 2001, olha só quanto tempo faz, e ela continua super atual e fazendo maravilhas nos corações. Abre o seu coração porque Deus quer falar com você através dessa pregação. Lembrando que o link da pregação completa também está aqui no box de descrição, para você que ao sair desse vídeo ficar com um gostinho de quero mais, quero conhecer essa pregação por completo. Pega aí, se prepara como eu, pega aí um bloquinho de anotação, uma caneta para fazer suas anotações também e o mais importante, deixa Deus realizar maravilhas no seu coração. Mas você precisa saber que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Não tenhamos medo do inimigo. O Monsenhor Jonas Abib recorda o momento em que o profeta Eliseu e o seu servo estão numa casinha pequenininha, a casinha do profeta, e eles estão rodeados pelo exército do inimigo. O profeta Eliseu consegue ver, ele tem a visão espiritual de que além daquele exército inimigo, há um outro exército, há um comando de anjos mandados pelo céu para que os defenda naquele momento. Esses anjos são mais numerosos, são mais fortes, têm armas diferenciadas e eles estão ali ao redor daquele inimigo para defender o profeta Eliseu e o seu servo. No momento que o servo do profeta está morrendo de medo, porque o que ele consegue enxergar são os inimigos ao redor daquela casinha pequenininha, o profeta Eliseu pede ao Senhor a visão espiritual que ele tem do exército de anjos que os está defendendo naquele momento, que essa visão também seja concedida ao seu servo. E aí o servo consegue ver. Gente, na maioria das vezes, no meio das nossas batalhas, quando nós nos sentimos oprimidos, pequenininhos assim como o profeta Eliseu, nós não conseguimos ter a visão espiritual. Pois eu peço que no meio da sua batalha, essa que você está passando hoje, o Senhor te conceda a visão espiritual, porque existe um exército de anjos mais fortes, mais destemidos, mais bem armados e eles estão combatendo em seu favor nesse exato momento. Por isso nós não devemos temer. E é por isso que nós precisamos dizer como o profeta: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que combatem contra nós. Aqueles que estão com você são mais numerosos do que aqueles que combatem contra você nesse momento. O exército do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o salva. Daqueles que o temem, ou seja, se você reza. É claro que, infelizmente, se você não cuida de forma sobrenatural da sua família, se você não busca os meios de Deus, do céu, para combater contra os ataques do inimigo à sua família, à sua casa, você vai continuar sendo assolado pelo inimigo. Você e a sua casa também. Mas se você recorre à oração, tenha certeza, Deus tem um exército de anjos mais numerosos para combater em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família, em favor do seu casamento. Se ele mandou o anjo Rafael para cuidar de Sara e de Tobit, naquele momento de oração, Deus ouve a oração dos dois e envia o anjo Rafael para cuidar deles. O anjo do Senhor vai intervir na história do seu casamento. Até me desculpe dizer assim, na desgraça que se tornou o seu casamento. O anjo do Senhor vai intervir. E uma vez ele intervindo, todas as coisas serão solucionadas. Olha só no livro de Tobias, que história linda. Tobit pediu, Sara pediu, mas eles não sabiam o que o céu faria em favor deles. Daí Tobit se recorda de que ele, sendo um homem muito caridoso, tinha emprestado dinheiro a um homem que morava muito longe, muito distante dali. Portanto, era de direito de Tobit receber esse dinheiro de volta. Naquele momento, eles já estavam passando fome dentro de casa. Eles só tinham o que comer por causa dos amigos que não deixavam faltar, mas eles estavam passando necessidades. É nesse momento que Tobit se recorda daquele dinheiro que ele tinha emprestado para esse amigo que naquela hora estava passando uma necessidade. Mas é claro que se Tobit
cobrasse aquele dinheiro de volta, ele receberia. Então ele se lembra, só que esse amigo morava muito longe. Esse amigo morava numa terra muito distante. E além de tudo isso, naquele momento, Tobit estava cego. Como é que ele ia fazer para ir lá nessa terra tão distante pegar o dinheiro dele de volta? Ele chama o seu filho, Tobias, e diz: meu filho, eu preciso da sua ajuda. Você precisa ir nessa terra muito distante. Dá um jeito. Você precisa chegar lá e retomar esse dinheiro que esse amigo me deve. Ele mora realmente numa terra muito distante. Você precisa ir até lá para mim nesse momento. Veja bem, porque nós não temos mais o que comer. Nesse momento, quem coloca comida na nossa mesa são os nossos amigos que não nos deixam passar fome. E foi por causa de amizade que eu emprestei esse dinheiro há tanto tempo para esse amigo que mora tão longe. E se você for até lá, ele vai te pagar e a gente vai sair dessa situação. Porém, não vá sozinho, não. Pergunte aí entre os homens aqui na região quem conhece esse caminho que possa te acompanhar, que possa te guiar, porque realmente é um lugar muito distante, onde a gente nunca foi. Então pergunte aqui no povoado quem é que tem experiência de ir por esses lados para poder te acompanhar. E aí Tobit saiu por ali pela região, entre os homens daquela região, os viajantes, para perguntar sobre um que tinha experiência de ir até esse país, a Média, para poder cobrar essa dívida do pai. É nesse momento que aparece o anjo Rafael, só que ele não sabe que é o anjo Rafael, né? Foi Deus que mandou. Naquele momento em que Tobit reza pedindo a intervenção do céu, naquele momento Deus manda o anjo Rafael para guiar Tobias até aquela terra, para guiar Tobias até Sara, que também estava rezando naquele momento. O que Tobias faz? Ele obedece o pai dele. Ele vai lá entre os homens e pergunta quem é que conhece esses caminhos. E aparece um homem forte, um homem inteligente, experiente, bonito. E ele convida aquele rapaz para ir até o pai dele. O rapaz conversa com o pai dele como um viajante experiente. O pai dele confia naquele rapaz e diz: então, vão. Eles nem podiam suspeitar que aquele ali era o anjo Rafael. Rafael diz para eles assim: eu conheço muito bem essas estradas. Eu já fui para lá muitas vezes. E é claro que era verdade, porque o anjo já tinha percorrido aqueles caminhos ali muitas vezes. Ele conhecia aquele caminho, aqueles caminhos por onde eles precisavam chegar. Ele não estava mentindo, não. Então seguem os dois, Tobias e o anjo Rafael, seguindo por aquele caminho. Tobias nem imaginava que era um anjo. E eles vão seguindo por aquele caminho para a missão que o pai dele havia confiado. Já no caminho, quando eles param na beira de um rio, eles são atacados por um peixão. Naquele momento que um peixão sai da água e ataca eles dois, o anjo Rafael diz para Tobias: mata ele, pega o fígado para poder curar o seu pai. Daí vai ter um remédio para curar a cegueira do teu pai. Veja bem que o Tobit, o pai de Tobias, tinha era um leucoma, ou seja, era uma úlcera nos olhos. Quando é que o fígado de um peixe vai curar uma úlcera? Não, de jeito nenhum, né? Mas ali havia um remédio do céu. Naquele fel tinha um remédio de Deus. No final do livro de Tobias, você vai ver que realmente aquele fel curou o leucoma nos olhos de Tobit. Era o remédio do Senhor. O remédio que o anjo Rafael, o anjo da cura, tinha indicado para Tobias. O fel era apenas aquele emplasto, aquela coisa externa, mas o remédio mesmo vinha de Deus. Tobias havia sido curado da sua cegueira porque Tobias era um homem justo. E a cura veio através do anjo Rafael, o anjo do Senhor. Mas mais importante para nós é o que aconteceu durante a viagem. Eles seguiram viagem e chegaram lá, no lugar onde eles deveriam cobrar aquela dívida do pai de Tobias. Veja bem que Tobias nem sabia aonde que era, quem indicou para ele? O anjo Rafael. É aqui que está a pessoa que nós estamos procurando. Lá naquele lugar haviam os parentes deles, que ele nem sabia, né, que era ali. Sabe quando você chega num lugar assim, e começa a conversar, dizer quem você é, falar do seu sobrenome, da sua família, de repente você encontra um parente? Foi assim que aconteceu com Tobias naquela hora. E lá estava Sara, a filha deles, aquela que tinha rezado no mesmo momento de Tobias. Sara já tinha passado por 7 maridos, ou seja, por muitos maridos. E o demônio Asmodeu atacava Sara na noite de núpcias e matava o marido dela. Só recapitulando o que a gente já viu no vídeo anterior. E que bonito como as coisas acontecem. Naquele momento, Tobias pede a Raguel, que é o pai de Sara, a mão dela em casamento. É claro que ele e a mulher dele
Ao ouvirem o pedido de casamento de Tobias, e agora era um parente, né, uma pessoa tão querida deles, naquele momento eles ficam com receio. Nós já vimos tantos esposos de Sara morrendo na noite de núpcias, não queremos ver Tobias morrendo, ainda mais sendo quem é uma pessoa querida nossa. E aí ali naquele momento do jantar, né, eles decidem contar, abrir o jogo para Tobias. Fala a verdade, é isso que acontece. Os maridos dela, já muitos maridos, morreram na noite de núpcias. A gente tem medo de que isso aconteça com você. Mas que bonito, Tobias confia no Senhor. Ele queria se casar com Sara não por um interesse humano, mas por causa do Senhor. E por essa razão ele tem certeza, comigo vai ser diferente. Veja bem, não é porque Tobias é Tobias e se acha e vai ser diferente comigo não, mas é porque Deus é Deus e ele confiava em Deus. E tinha sido Deus que o tinha guiado até aquele lugar. Tobias queria se casar com Sara por causa de Deus e não por causa de uma paixão. Não era simplesmente por causa de uma paixão humana, por causa de um amor humano, por causa de uma atração sexual. Não, não era por causa disso. Ele queria se casar com Sara por causa de Deus, porque eles serviam ao mesmo Deus. Veja bem que naquela época, ao redor deles, não é muito diferente do nosso tempo, ao redor deles haviam muitos deuses pagãos. Havia muita gente desviada para essas falsas doutrinas. Mas aquela menina, aquela família e a família de Tobias serviam a um único Deus. Então, logo depois do jantar, eles se casam e a mãe de Sara vai até o quarto nupcial com ela para preparar a esposa. Era um hábito da época. A mãe entrava e preparava a esposa para a noite de núpcias. Então o noivo entrava e consumava o matrimônio com a esposa. Só que Tobias fez diferente. Ele entrou, Sara já estava lá deitadinha, esperando seu esposo. Mas ele disse, se levanta, minha noiva, se põe de pé. Ela até se assustou, né? Imagina, nossa, ele está me pedindo para ficar de pé. E a palavra é essa, levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Portanto, 3 dias. Nós estaremos unidos nessas 3 noites, rogando a Deus. Depois da 3ª noite, consumaremos a nossa união. Porque somos filhos de santos. E não podemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Mesmo que o seu casamento não tenha sido assim, infelizmente. Quando se casaram, vocês não conheciam a Deus. Eu não estou falando aqui das 3 noites na espera, não. Eu estou falando do conhecimento de Deus, do motivo que levou vocês a se casarem. Porque nós somos filhos de santos. E nós não podemos nos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Se não foi assim porque vocês não conheciam a Deus, ou porque vocês não o conheciam em profundidade, é hora de refazer tudo. Deixa eu dizer, se o seu casamento se precipitou, até mesmo se o seu casamento se desfez, se o seu casamento está às vias de se desfazer, se o seu casamento anda mal, se a sua família anda mal, por causa de você, marido, por causa de você, mulher, porque vocês não rezam, porque vocês não têm uma vida em Deus, porque vocês não estão em Deus, é hora de refazer tudo. Por causa de Deus, por amor a Deus, aquele que nós devemos amar acima de tudo. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, também no nosso casamento. Você e a pessoa com quem você se casou, você e a sua família, seja uma família grande ou seja uma família pequena, seja você casado há 20, 30, 40, 50 anos ou seja você recém-casado. É hora de refazer tudo. Para Deus sempre há tempo. Nós não podemos nos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. E se nós nos casamos como pagãos, como aqueles que não conhecem a Deus, agora nós o conhecemos. Eu sei que é uma coisa dura porque às vezes a mulher conhece a Deus, quer servir, quer seguir os mandamentos, mas o homem não. Ela quer amar a Deus sobre todas as coisas, ela quer seguir as leis de Deus no matrimônio, no relacionamento matrimonial, ela quer seguir as leis de Deus na vida conjugal, mas infelizmente muitas vezes o marido não quer, porque ele está longe das leis de Deus. Ou às vezes o marido é sim, ele caminha sim com o Senhor, mas por causa de vícios antigos da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, nesse ponto ele não quer se render. Como é duro para a esposa viver isso. Ou o oposto. O marido quer ser de Deus, mas a esposa, por causa das novelas, por causa das amigas, por causa de um curso, da faculdade, agora ela se julga ser uma pessoa livre,
uma pessoa de mente aberta, de cabeça aberta. Agora é ela que não quer mais viver assim. E como é duro para o homem, como é duro para o marido quando acontece dessa forma. E deixa eu dizer, mesmo que seja um martírio para você, porque o seu cônjuge não quer caminhar nos caminhos de Deus, segundo as leis de Deus para o seu casamento. Aguenta firme e aguenta na lei de Deus. Faça de tudo para não pecar. Faça de tudo para viver segundo Deus. Reze, peça a Deus, suplique e tenha certeza de que assim como o Senhor enviou o anjo Rafael para cuidar de Sara e Tobias, o Senhor também manda o seu anjo para cuidar de você. Assim como aconteceu essa história linda lá no livro de Tobias, Deus manda o anjo para cuidar de Tobit e de Sara, e aí Tobias se encontra com Sara. Da mesma forma, vai acontecer com o seu casamento. Confie. Não pense que essas histórias ficaram lá no Antigo Testamento, não. Porque essas histórias são para hoje. A palavra de Deus é atual. E a palavra de Deus é para você. A Bíblia existe para iluminar as nossas vidas hoje. Amém. Gente, essa pregação continua. Esse já é o segundo vídeo que nós estamos estudando essa pregação. O céu decide o seu casamento. Por isso vale a pena que você continue escutando e estudando e rezando com a sua vida essa pregação. O link dela tá aqui embaixo. Quero ir encerrando esse vídeo agradecendo o privilégio da sua companhia. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Gostou do conteúdo? Não esquece de curtir, de compartilhar. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou deixar aqui do lado a playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, para você conhecer outros vídeos também inspirados em outras pregações do Padre Jonas. Esse verdadeiro tesouro, essa verdadeira herança que o Monsenhor Jonas nos deixou e que é para você também. E que Deus abençoe. Tchau, tchau.